Você diz que quer emagrecer, mas será que você realmente está pronto para isso? O que eu mais vejo hoje por aí são pessoas fazendo promessas, indo atrás de soluções milagrosas, mas nunca conseguindo atingir o resultado verdadeiro. Mas por que será que isso acontece? O que te difere de pessoas que realmente conseguem alcançar um resultado e manter ele por mais tempo? Nesse vídeo eu quero te convidar para uma conversa muito sincera. Será que você realmente está pronta para passar pelo processo de emagrecimento? Não, eu não vou falar sobre força de vontade e disciplina. Eu vou falar sobre como o seu cérebro enxerga o emagrecimento. Vai ser um papo direto, tipo um tapa com carinho. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui dentro e que está te impedindo de alcançar os seus objetivos. Tem uma coisa que você tem que compreender. O nosso cérebro evita aquilo que parece ser doloroso. Eu aposto que você começa segunda-feira toda animada. Eu vou fazer uma dieta, dessa vez eu vou conseguir emagrecer. Na terça-feira você começa a encontrar alguns pequenos desafios. Na quarta-feira é aquele dia péssimo e já daí pra frente, principalmente no final de semana, é só ladeira abaixo. E sabe o que tá por trás disso muitas vezes? É que provavelmente hoje você já enxerga o emagrecimento como algo muito penoso, cheio de sofrimento, culpa, restrição. E aí realmente é difícil se manter motivada. O cérebro humano toma decisões baseadas na busca por prazer e na sobrevivência. Então, se ele entende que o processo de emagrecimento vai ser ruim, vai ter privação, vai te fazer passar fome, ele entra no modo sobrevivência, ele quer te proteger. E para isso começam alguns tipos de pensamentos que vão te ajudar a sair da dieta. E isso tem base na teoria cognitiva, que diz que os nossos comportamentos não são guiados pelos fatos em si, mas sim pela forma que a gente interpreta esses fatos. Ou seja, o que te faz desistir de uma dieta não é a dieta em si, mas sim a forma que você interpreta, que você enxerga ela. Talvez você associe as palavras emagrecer e dieta a uma certa rigidez, culpa, fracasso, falta de liberdade. E toda vez que esses pensamentos e esses sentimentos surgem na sua cabeça, o seu cérebro busca atalhos mentais para evitar esse tipo de coisa. E aí que entram aqueles pensamentos que a gente chama de sabotadores, que é é melhor nem começar, eu já sou descontrolada mesmo, isso aqui não é pra mim. A minha genética não deixa eu emagrecer. Esses pensamentos não são fatos, não são verdades absolutas. São interpretações que seu cérebro criou a partir de experiências anteriores que você teve com esse processo. E que eu sei que muitas vezes foram tentativas falhas. E agora esses pensamentos disparam no modo automático toda vez que você está em frente a uma possibilidade de mudança. E quanto mais você repete ou alimenta esse tipo de interpretação, mais forte elas ficam. Porque o seu cérebro entende, esse pensamento acontece sempre, então deve ser verdade. E isso a gente chama de fortalecimento de crenças cognitivas. Isso molda todas as suas decisões. E é por isso que para emagrecer não precisamos encontrar a dieta perfeita, a dieta ideal. Precisamos entender o que está por trás daquilo que te impede de chegar no resultado. A boa notícia é que a gente pode mudar essas trilhas de pensamento. E isso começa mudando a forma que você conversa com você mesmo, esse diálogo interno. Porque é aqui que entra um ponto fundamental da neurociência e que todo mundo esquece e acha que não tem, que é a capacidade de mudar nossos pensamentos. Nosso cérebro ele é moldável. É o que chamamos de neuroplasticidade. E é lindo pensar que toda vez que você pensa diferente, age diferente e escolhe diferente, você está literalmente fazendo novas conexões neurais para que você mude seu comportamento. É uma reconfiguração do sistema. É como se você estivesse explorando novos caminhos dentro do seu cérebro e quanto mais você passa por ele, mais claro e mais forte, bem estabelecido ele fica. Só que para isso acontecer com sucesso, você tem que parar de alimentar aqueles caminhos antigos que você está falando que é preguiçosa, que não tem disciplina, que não tem constância e que não consegue chegar no resultado. Agora, um outro ponto que eu vejo muito em consultório e que provavelmente você já deve ter caído nessa conversinha, é aquele papo de tal dieta low carb vai te emagrecer, o suplemento X aumenta o metabolismo, essa nutri aqui é maravilhosa, essa personal vai te fazer emagrecer. O que essas frases têm em comum? Elas terceirizam o seu processo de emagrecimento, colocam o poder de emagrecer longe de você. É como se o emagrecimento fosse alguma coisa que você consegue comprar, receber de outra pessoa e não construir. E isso é muito perigoso, porque cria uma expectativa muito grande em algo mágico
E quando você não consegue atingir, vem a frustração. Isso é só mais um reforço negativo sobre o processo na sua mente. Um comportamento só é mudado quando reconhecemos o nosso papel nele. E o cérebro só engaja quando ele entende que tem que estar ali ativamente no processo. Senão ele só fica aqui, ó, esperando acontecer. Então não é o suplemento, não vai ser a Nutri, não vai ser a dieta. É claro que muita coisa pode te ajudar, principalmente um profissional capacitado, mas ele vai apenas te guiar no caminho. Quem vai colocar em prática vai ser você. E enquanto você estiver esperando que alguém ou algo faça isso por você, seu cérebro vai ali só ficar no modo espectador, assistindo o resultado que nunca vai ser bom. Mas quando você assume que o movimento tem que vir de dentro, aí sim a mudança começa. Tá, mas então como fazer diferente sem cair nessas armadilhas do nosso pensamento? O primeiro passo você já está dando aqui, que é reconhecer que o problema não está na dieta em si, mas sim na forma com que você se relaciona com ela, que você enxerga esse processo. E isso já te permite sair do piloto automático, de viver da forma que você estava vivendo e procurar novas alternativas. E aí então você vai reescrever essa narrativa que conta para si mesma. Me conta aqui nos comentários, toda vez que você pensa em emagrecer ou fazer dieta, o que vem na sua mente? Sério, isso aqui não é só para gerar comentário, é para você realmente entender o que passa na sua mente. O que eu mais escuto é, ai, que saco, eu vou ter que passar por isso de novo. Ou já desistindo, tipo, eu sou gorda mesmo, não adianta fazer nada. Ou crenças que te tiram prazer, como dieta só tem comida sem graça, eu vou me privar de comidas gostosas. E por que isso importa? Porque essas frases repetidas em silêncio dentro da sua cabeça viram caminhos neurais automáticos. E lembra, o cérebro aprende por repetição. Quanto mais você repete isso, mais natural fica, mais verdadeiro parece. E aí você tem que aprender a reescrever isso de outra forma, como se você tivesse que aprender uma nova língua. E não é uma tarefa tão fácil assim. Aprender uma nova língua não vai acontecer de um dia para o outro. Se eu quiser aprender francês, eu não vou aqui assistir um filme e sair falando francês. Tem que ter treino, tem que ter repetição, tem que ter estudo. E aí, quando você perceber um desses pensamentos automáticos que você já identificou, substitua ele por outra coisa. Não precisa mentir, não precisa criar coisas milaborantes. Mas, por exemplo, em vez de você ficar assim, nossa, que saco, eu tenho que fazer compra no mercado, eu tenho que fazer uma lista de compra só porque eu sou gorda e preciso emagrecer e não posso viver a vida na liberdade. Tente pensar assim, olha, eu tô fazendo algo por mim, que delícia que eu posso fazer isso e eu vou fazer com muito bom gosto. E eu mereço me sentir melhor, me sentir mais confiante. É a tal da positividade. Não tô falando que é simples, mas não é que ela funciona, menina. Brincadeiras à parte, não é a tal de positividade tóxica. Você só tem que aprender a enxergar tudo que você está fazendo, todo o processo de emagrecimento de uma outra ótica. Porque se você ficar martelando naquela coisa de que é ruim, você não consegue, vai te privar, você não vai conseguir colocar isso em prática nunca. Então é isso, o emagrecimento ele não começa quando você decide iniciar uma nova dieta. Ele começa quando você escolhe parar de fugir de si mesma, de colocar o seu emagrecimento na mão dos outros. E começa a construir um novo olhar, uma nova história. E sim, isso pode dar muito trabalho. Mas é um trabalho que te devolve autonomia, te devolve leveza. E é por isso que eu amo trazer esse tipo de conteúdo. E aí, você tá pronta para parar de se sabotar e começar a caminhar por si mesma? Porque se a resposta for sim, nem que seja um sim tímido, já é um pequeno grande passo. E se esse vídeo te fez refletir, se eu falei algo que nunca ninguém falou antes pra você, então eu tenho certeza que você vai começar a mudar a sua vida a partir de hoje. É exatamente isso que eu abordo aqui no canal. Como mudar a sua relação com a comida e como mudar o seu corpo através do seu cérebro com base na neurociência do comportamento. E se quiser continuar essa conversa comigo, se inscreva aqui no canal porque tem muita coisa boa vindo e também já tem outros vídeos que podem te ajudar.